Boa noite, meus amados irmãos. Você pode abrir sua Bíblia aí no livro de Esdras. Vamos ler todos juntos o verso 7 do capítulo, o verso 10 do capítulo 7. Depois a gente ora e aí a gente libera as crianças, tá? Esdras 7, verso 10. Amém? Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Vamos orar. Deus amado e querido, pedimos que o Senhor nos abençoe essa noite, fale ao nosso coração. Abençoe também os irmãos que vão ensinar as crianças. Que o Senhor possa tocar no coração delas, possam ser edificadas e transformadas pelo poder da Tua palavra. É no nome de Jesus que eu te oro. Amém. Então as crianças podem se retirar para suas salas. Nós temos visto o tema serviço como estilo de vida, né? E hoje eu queria falar um pouco sobre o chamado aqui de Esdras, o que aconteceu com ele, e tirar algumas lições preciosas a respeito do serviço cristão como estilo de vida. Então a gente tem tentado tirar essa dicotomia, essa divisão que é feita, né? Eu sirvo a Deus aqui na igreja e lá fora já é outra questão. E nós, em essência, nós somos servos de Deus e servimos a Deus onde quer que estejamos. E, claro, na igreja também a gente serve ao Senhor. Mas não se resume aqui na igreja. E também a igreja não pode ficar fora da sua vida de serviço, né? Então tem gente que vai dizer, eu não sirvo na igreja, mas eu sirvo em outro canto. Uma coisa não pode anular a outra. Assim como eu não posso servir a Deus só na igreja e não servir lá fora, também eu não posso servir só lá fora e não servir na igreja. Então nós temos que estar servindo ao Senhor onde quer que estejamos. E no meu primeiro estudo sobre esse tema eu falei, mostrando a igreja como uma base desse serviço, tá certo? Então vamos lá, só para vocês se situarem aí em Esdras. O livro de Esdras, ele vai começar a narrar o período em que o povo volta para Jerusalém, para reconstruir. Lembra, está 70 anos no cativeiro babilônico, e aí eles vão voltar. Aí vão ser 3 momentos desse retorno. Eles não voltam todo mundo de uma vez. Então tem um primeiro momento em 538, tá? E aí quem é que lidera essa primeira volta? Quem lembra? Zorobabel. Aí, depois você vai ter aí, 2 anos depois, eles começam a reconstrução do templo. Então, Esdras vai falar um pouco sobre isso. E então, em 536. E eles vão concluir esse templo só em 516. Dá 20 anos para eles concluir o templo. Não é que demorou muito para toda essa obra, né? É que eles pararam. E aí em 520, Deus levanta 2 profetas, Ageu e Zacarias. Por isso que Ageu vai falar lá sobre, não é tempo de apainelar as casas de vocês, enquanto a casa do Senhor se encontra em ruína. Então Ageu e Zacarias, eles se levantam nesse ano para o povo voltar a reconstruir o templo. Então a primeira coisa que vai ser reconstruída no retorno, né, da cidade vai ser o templo, tá certo? Depois, agora em 458, é o momento em que Esdras surge. Então Esdras é um sacerdote, é um levita, e ele vai voltar então para restabelecer o culto a Deus. Então eles constroem o templo, Esdras vai para restabelecer o culto, para os levitas voltarem a servir e tal. Então vocês vão ver, quando Esdras se ausenta, os levitas deixam de ser sustentados, as pessoas
não sustentavam a casa do Senhor, eles voltam para o campo, e aí Esdras retorna, e tem toda uma confusão aí no final, e Esdras está no meio disso, certo? Sempre tentando restabelecer o culto a Deus. E por fim você vai ter Neemias, em 445, que vai reconstruir os muros de Jerusalém. Então, dentro do plano de Deus para reconstruir Jerusalém, qual foi a primeira coisa que foi ser construída? O templo. Depois, se restabelece o culto a Deus. E por fim, os muros. Tá certo? Então, primeiro o templo, o culto a Deus e por fim, os muros. Eu fiquei pensando assim, né? Que cada um desses homens, eles tiveram um papel fundamental, concorda? Zorobabel, né, ele retorna lá, eles vão construir o templo e tal. Você tem Esdras e você tem Neemias. Vocês conseguem perceber que eles servem não só em momentos diferentes, mas em questões diferentes? Não é? Se você perguntar assim, qual dos três foi mais espiritual? Todo mundo vai dizer que foi Esdras, né? Porque Esdras vai para restabelecer o culto. Mas Zorobabel foi para construir o quê? O templo, né? E Neemias? Neemias foi muito sem graça, porque ele foi só fazer umas paredes, né? Foi só construir os muros de Jerusalém. Aí você deve lembrar que na teologia da terra, né? A terra, a alegria do povo de Deus, isso representa a pessoa de Deus, a habitação de Deus ali, é um recado para as nações, a forma de Deus se tornar conhecido. E os muros também foram extremamente importantes. E mais, quando você vai ler Neemias, ele vai dizer, eu vim porque foi isso que Deus colocou no meu coração, para construir os muros. Então os muros também eram importantes. Então não existe esse negócio de você tem uma parte aqui do serviço que é mais importante do que outra e você ficar tentando buscar isso. De toda forma você tem que servir a Deus. É como você pega hoje, você tem um plantador de igreja, vamos tentar contextualizar aqui para a igreja, né? Você tem um plantador de igreja, é o ponta de lança, é o desbravador, é o que vai lá, encontra aquele terreno sem nada ali, ele chega lá para plantar uma igreja. Talvez seria um Zorobabel aí no caso, né? E aí depois que vão se convertendo a pessoas, você precisa estabelecer uma liderança para cuidar dessas pessoas e tal. Talvez fosse um Esdras. Então você organiza as coisas ali. E você vai dar identidade a esse povo por meio do aconselhamento, discipulado, a maturidade desse povo. E talvez fosse aí um Neemias. De todas as formas, em todo o processo, no que Deus está fazendo no mundo, não existe esse negócio de que o trabalho é mais importante que outro. Por exemplo, o apóstolo Paulo era o plantador de igreja. Tito e Timóteo eram aqueles que iam organizar a igreja. Certo? Então, qual era o mais importante dos dois? Nenhum nem outro. Deus está usando os dois para edificar o seu povo, para cuidar da sua igreja. Então, só para a gente tomar cuidado, para não achar que existem trabalhos, ou funções, ou ministérios que são mais importantes que outros. Então, voltamos aqui para Esdras. O livro de Esdras vai narrar isso, e a partir do capítulo 7, ele narra a ida de Zorobabel, quem foi e tal, como é que foi. E a partir do capítulo 7 já começa a narrar a ida dele, tá? E aí essa ida de Esdras para lá, ela não vai ser uma viagem fácil. O texto em questão, o verso 7 e o verso 9, vão deixar claro que essa viagem durou 5 meses. Então ele sai no primeiro dia do primeiro mês, ele parte da Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês ele chega a Jerusalém. Então, era uma viagem bem longa, era uma viagem perigosa. Eu vou já ler alguns textos que falam desse período, e uma coisa bem interessante que vai acontecer lá. E também era uma novidade de vida para ele. Ele vai com um projeto de restabelecer o culto. Então, não é um negócio fácil assim.
ele vai ter que convencer o povo de voltar a dizimar para sustentar os sacerdotes. Então o povo viveu 70 anos na Babilônia, mais de 70 anos, que é depois que ele volta, né? E o povo não está mais acostumado com o culto. E ele vai ter que admoestar o povo para viver tudo isso, não vai ser fácil. O trabalho dele vai ser um grande desafio. E sempre vão surgir inimigos, vão surgir opositores, não é uma coisa fácil. O fato é que ele vai. Então, Esdras, ele parece que vem se preparando para essa viagem há um bom tempo, porque no verso 10 que nós lemos, diz que ele tinha disposto o coração para quê? Para buscar a lei de Deus, para cumprir e para ensinar. Esse projeto ou esse processo aqui não é um negócio do dia para a noite, concorda? Primeiro, para eu aprender a lei do Senhor, leva tempo, não leva? Eu tenho que ler muito, para eu entender os mandamentos e tal. E aí eu vou viver uma guerra com a minha carne de pôr em prática. Para então, agora eu ensinar. Isso aqui é o caminho perfeito que Esdras narra na sua própria vida de alguém que quer ensinar a palavra de Deus. Você tem que estudar a palavra de Deus e você tem que praticar para então você poder ensinar. Então ele tinha disposto o coração para isso, não foi um projeto assim do dia para a noite, era um estilo de vida. Eu vou viver focado nesse projeto, eu vou aprender, eu vou praticar e eu vou ensinar. Então não é uma coisa que ele decidiu nessa viagem de 5 meses no caminho para Jerusalém. É algo que ele já vinha vivendo. Então são anos de teologia, vencendo o pecado, praticando a palavra de Deus, num projeto de ir para Jerusalém e ensinar a palavra de Deus naquele lugar. E certamente ele já fazia isso onde ele estava. Mas o meu ponto aqui é que ele tinha uma vida focada no servir a Deus e ao seu povo. Ele vivia um estilo de vida de um servo se preparando para servir, aprendendo, praticando. Ele vivia assim para ensinar. É muito legal isso, você ter isso em mente. Então, geralmente nós pensamos assim, vou fazer meu devocional hoje. Por quê? Porque eu tenho que fazer, senão eu fico fraco, eu posso ser, o pecado pode me dominar, eu posso cair no pecado, enfim. Então eu tenho que fazer meu devocional. Geralmente a nossa mente trabalha assim. Dificilmente você está pensando assim, eu vou fazer meu devocional porque eu quero aprender mais de Deus, porque eu quero praticar para eu poder ensinar as outras pessoas. Não é? Esse processo é mais difícil, né? Você tem uma mente assim. E aí você precisa virar a chave. Aprendendo com Esdras aqui, isso é incrível. Então imagina você vivendo um namoro hoje, pensando lá na frente em como ensinar aos jovens. Você construindo um casamento, pensando em como você vai ensinar a outros casais. Você aprendendo a palavra de Deus, praticando, pensando em como ensinar isso. E ele dispõe o coração para esse projeto. E aqui, esse projeto não é um programa de final de semana, concorda? É um estilo de vida. Diário. Eu vou aprender a palavra e eu vou fazer o quê quando eu aprender? Eu vou praticar. Para eu não ser um hipócrita. Tentando ensinar para as pessoas aquilo que eu sei, mas que não pratico. Então Esdras, ele tem esse estilo de vida, esse é o projeto da vida dele, e eu acho isso fantástico. Nós precisamos muito aprender com esse exemplo, para a gente começar a pensar mais nisso. Eu preciso aprender. Você já pensou, você levantar no domingo, pela manhã,
lutando, né, contra o sono e tal, e você pensar assim, não, eu preciso ir para a EBD, porque é uma oportunidade que a igreja me dá de aprender mais de Deus. Lá tem ótimos professores que se dedicam para tornar a coisa mais simples para mim, eu não posso perder isso. E eu preciso ir porque eu preciso praticar para eu poder ensinar. Como isso mudaria, né? A nossa vida, a nossa igreja, o nosso lar. Imagine você ensinando para os seus filhos isso. Esse caminho. Você tem que aprender para praticar, para ensinar. Para tornar o Senhor conhecido. Então, a vida desse homem, ela foi tomada pelo que o Senhor faz no mundo. Isso aqui é muito tremendo, irmãos. A vida dele foi tomada por isso. E aqui você não precisa ser um sacerdote. Você pode viver assim. Ser tomado por isso. Transformar pessoas por meio da palavra de Deus. Fazer discípulos de todas as nações. Para fazer discípulo de Jesus, você tem que viver esse processo aqui. E todo crente, todo discípulo tem essa ordem. De fazer discípulos. Só que nós não vivemos esse caminho aqui que Esdras traça. Geralmente nós achamos que é só chegar e dizer para as pessoas, Jesus te ama. Ou falar ali 2 minutos do evangelho para alguém. É muito além disso, é um estilo de vida. De alguém que está focado em aprender mais de Deus, conhecer mais sobre Deus, praticar as ordens de Deus, porque lembra que o projeto de Deus é encher a terra da sua imagem, lembra? Encham a terra. Lá em Gênesis, quando o pecado entra, você agora tem a Deus com o evangelho mantendo esse projeto. Como é que ele vai manter esse projeto? Ele vai fazer agora discípulos de Jesus, pessoas à imagem de Jesus, que é a expressão exata do ser de Deus. E aí ele manda agora a igreja ir por todo o mundo fazer pessoas parecidas com Jesus. Então o projeto de Deus é usar a mim para discipular alguém. Enquanto eu discipulo essa pessoa, eu tenho que aprender, eu tenho que praticar para poder ensinar. E assim essas pessoas vai sendo formado nessas pessoas a imagem de Cristo. Para Paulo isso era muito claro. Por isso ele fala que eu novamente sinto as dores do parto até ser Cristo formado em vós. Ele trabalha nisso para apresentar todo homem perfeito diante de Deus. Porque ele sabe que esse é o projeto de Deus. De encher a terra da sua imagem, até que a terra seja cheia do conhecimento de Deus, até que chegue um dia em que não se precise mais dizer, conhece ao Senhor, porque todos o conhecerão. E cada crente deve ter esse estilo de vida, aprender, praticar, para ensinar. Nossas vidas seriam bem mais fáceis, não é? Porque eu ia ser cheio da palavra, e eu ia praticar a palavra para poder ensinar. E esse ensino, ele passa não só pelas palavras numa aula, mas pelo estilo de vida. A própria vida de Esdras vai nos ensinar isso. Então, nessa história de Esdras aqui, você não vai ter nenhuma pregação de Esdras. Mas ao olhar para a vida dele, para o coração dele, para o projeto de vida dele, já nos dá um grande ensinamento. Então, Esdras, ele está focado nesse projeto, e ele está muito animado nesse projeto, porque ele está vendo o que Deus está fazendo. É muito legal isso aqui, tanto em Esdras como em Neemias. A frase, e a boa mão de Deus estava conosco, ela vai saltitar assim aos nossos olhos. Então, veja comigo aí o capítulo 7 agora, o verso 27 e 28.
Diz assim, aqui é após a leitura da carta, né, que o rei fez, que foi o texto que o irmão João leu, pedi para ele ler, para vocês verem aí como o rei estava beneficiando, já estava dando dinheiro para poder ele fazer o culto funcionar, para ornamentar mais a casa de Deus lá. Então ele recebe todo o apoio do rei, e ele se sente muito abençoado com isso. E olha só o que ele diz aqui, ó: bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo fez o quê? Moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. Assim me animei, segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Ele sabe e vê nos eventos do dia a dia que Deus está em missão. Então, o que o rei fez aqui, ele olha para o movimento do rei, para a benevolência, bondade do rei, ele olha para isso, ele não vê algo do acaso, ou com uma promoção, não, ele vê a bendita mão de Deus agindo. Ele vê Deus movendo o coração do rei para ornamentar a casa do Senhor. Não é incrível isso? O rei não diz, eu vou fazer isso aqui porque Deus tocou no meu coração e tal, não. O rei simplesmente está fazendo. A leitura que Esdras tem ao olhar para o movimento do rei é o quê? Deus está movendo o coração do rei. Por isso ele louva a Deus. Bendito seja Deus, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor. E aí ele diz, assim me animei, segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim. Eu acho isso aqui incrível, porque ele consegue viver vendo o que Deus está fazendo. E além disso, ele consegue fazer parte do que Deus está fazendo. E ele está animado com isso. Ele sabe que esse movimento de voltar e restabelecer o culto é um projeto de Deus. Por isso Deus move o coração do rei para isso. E aí ele está animado, porque Deus está fazendo isso, o coração dele está alegre, porque ele consegue enxergar o que Deus está fazendo. E ele está embarcando nesse projeto de Deus. Isso aqui é fantástico. Fantástico, fantástico, incrível. Você conseguir viver o dia a dia, e você vai vendo o que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo. Nós não somos entregues ao acaso. Todas as coisas, todas, absolutamente todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Daqueles que ele conheceu de antemão, que ele predestinou na eternidade passada para serem conformes à imagem do seu Filho. Você já pensou nisso? Lá na eternidade, no ano tal, eu vou salvar a Clarinha e eu vou começar a formar Cristo nela. Aí ela olhar hoje para os eventos da vida dela e ela perceber Deus atuando, agindo para formar Cristo nela. Até quando coisas ruins acontecerem, em meio às lágrimas, ela vai poder ter a paz de que o Deus dela está trabalhando nesse evento que dói para formar Cristo nela. Isso não é animador, não? Isso é libertador, não é?
Porque o ímpio, ele sofre para quê? Formar o quê nele? Mais impiedade. Já o cristão, o filho de Deus, não. Nada é por acaso. E não só as coisas que trazem dor, mas as coisas boas também. As alegrias que o Senhor nos dá. Ele também está atuando para formar Cristo em nós. Aí nós perdemos muito essa bênção, porque a gente não consegue fazer essa leitura da vida e viver dessa forma. E aí parece que, é que nem os pentecostais vão dizer, né? Nós somos crente cru, né? Que não tem experiência com Deus, que não... Mas todo crente tem experiência com Deus. Todo crente. Porque Deus, Ele transcende, é um Deus soberano, está sentado no alto e sublime trono, mas Ele também é um Deus imanente, um Deus presente, um Deus que habita em nós, que anda conosco, que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Trabalhando noite e dia, aquele que nos guarda, né, o Salmo 21, não dormita, não cochila, o sol não vai te molestar de dia, nem a lua de noite, porque o guarda de Israel é a tua sombra. Não tem como você se livrar da sombra. É a presença de Deus na nossa vida, cuidando de nós, atuando. E é muito legal quando eu consigo viver a vida aqui no meu dia a dia, não só na igreja, vendo Deus atuando. Vendo a boa mão de Deus sobre mim. Eu sei que cada um de nós aqui temos histórias, que nós podemos dizer assim, a boa mão de Deus estava sobre mim naquele dia. Não é não? Amém? Eu espero que você tenha. A boa mão de Deus estava ali. Deus estava cuidando de mim. Isso aqui que aconteceu, eu tenho certeza que foi Deus. E isso não é para ser o ordinário, ou o extraordinário, digo melhor, na vida do crente. É para ser o normal. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus presente, não é só de vez em quando. Não é? Não. Ele sempre está conosco. Esdras e também Neemias, pena que o tempo não nos permite olhar os dois, mas eles percebem isso claramente. Olha só, outro evento aqui, que talvez para nós seria uma coisa normal do dia a dia. Mas olha aqui que incrível. Capítulo 8, verso 15. Então eles saem em viagem, e aí eles param num canto lá, e Esdras percebe, ele leva vários sacerdotes e tal, levitas ali, que vão servir, aí ele percebe que não tinha achado nenhum dos filhos de Levi, está no verso 15. Aí então ele envia pessoas para voltarem e trazerem alguns filhos de Levi. Aí vão trazer mais de 220 pessoas. Aí então ele manda essas pessoas, final do verso 17, para nos trazerem ministros para a casa do nosso Deus. Então ele já está na viagem, e aí ele percebe isso, não tinha nenhum da tribo dos filhos de Levi, então ele manda trazer, certo? E aí, verso 18. Trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem sábio, dos filhos de Mali, filhos de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com os seus filhos, irmãos, 18. Aí vai falar de mais alguns aqui. Então ele manda trazer, e aí parece um evento simples, né? É só ir lá, vai lá e traz fulano, e pronto. Para Esdras, ele via esse ato de trazer essa pessoa sábia, como um ato de que a boa mão de Deus estava sobre eles, agindo ali. Para nós, às vezes, isso é uma coisa simples, né? Mas não é. É como Deus trouxe o pastor Vladimir, lá do sul,
Para mim isso não foi um negócio do acaso não, só por causa do trabalho dele e tal, que não tinha trabalho lá. Dentro do plano de Deus, vai muito além disso. Muito além disso. Se depois você parar e perguntar ele como é que ele achou a igreja, como é que foi e tal, você vai ver nitidamente que Deus, a boa mão de Deus, estava conduzindo tudo. Não é não? A boa mão de Deus. Então não é um negócio assim, a minha vinda para cá, eu não posso olhar assim, não, eu vim para cá porque por acaso, né, aconteceu isso e tal e tal. A boa mão de Deus me conduziu até aqui. A boa mão de Deus. Esdras, ele encarava eventos assim, como ei, vai ali, traz fulano. Como Deus agindo. Olha só o verso 21 agora, que curioso. Diz assim: então apregoei ali um jejum, junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem dos inimigos no caminho. Isso aqui é interessante, né? Então, dá uma pausa aí na leitura. Esdras, ele faz um jejum, um tempo de oração agora com o povo para pedir proteção. Porque ele estava com vergonha de pedir para o rei mandar soldados para proteger eles na viagem. Porque, como eu falei, tinha inimigos e tal. Lá no verso 31, ele vai falar que a boa mão de Deus estava sobre ele, livrou eles dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Então, era uma viagem no deserto. 5 meses lá. Não ia ser fácil, tá? E aí ele tem vergonha de pedir ao rei. Por que ele tem vergonha de pedir ao rei soldados para protegê-los? Curioso, olha aí comigo. Porquanto já lhe havíamos dito. O que ele disse para o rei? Ele estava com vergonha de pedir soldado porque ele disse algo para o rei. Eu já tinha dito algo para o rei, então estou com vergonha de pedir soldado. E o que ele tinha dito para o rei? A nossa frase. A boa mão do nosso Deus é sobre nós, os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Então, meio que ele estava com vergonha, porque ele disse, o nosso Deus, rei, a boa mão dele está sobre nós, e ele nos protege, ele nos faz o bem, e ele é contra aqueles que nos perseguem. Aí agora não vai bater muito, se eu chegar para o rei e dizer, rei, manda um pessoal aí para proteger a gente, era como se o rei dissesse, aí, cadê teu Deus, mano? Como é que é isso aí? Tu disse que ele protege vocês, que a mão dele está sobre vocês, e ele está com vergonha de colocar Deus nessa situação. É mais ou menos isso. Eu acho incrível isso aqui, como a intimidade dele com Deus, como ele está preocupado sobre como o rei vai pensar sobre Deus. Como ele está preocupado em, eu disse isso aqui para o rei, e agora eu pedi isso, vai parecer contraditório. Era o cara que realmente conhecia a palavra e que praticava a palavra. Estava entranhado nele. E ele cria nisso. E o que ele faz? Eu não vou pedir o rei. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos jejuar, vamos orar e vamos clamar a Deus. E aí no verso 31 diz assim, partimos do rio Ahava, no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós e livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Chegamos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. A boa mão de Deus estava sobre ele.
finalmente, eu gostaria de terminar vendo como esse servo, esse cara que tinha esse estilo de vida de servo, ele encarava o pecado e como ele orava. A gente tem muito a aprender com isso aqui também. Então, no verso 9, nós vamos ter um problema aqui. Lembra aquele homem animado? Porque Deus está agindo, então eu preparei minha vida para isso, eu aprendi, eu pratiquei para ensinar. Deus moveu o coração do rei. Nossa, eu estou animado porque Deus está agindo aqui. E nós vamos fazer a obra de Deus. Vamos restabelecer o culto. Que incrível, estamos indo. Deus nos protegeu e tal. Então ele chega lá. E aí vem um grande problema. Acabadas, pois, verso 1 do capítulo 9. Estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel, e os sacerdotes, e os levitas, não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações. Isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Então, tinha um problema moral aqui, uma transgressão, um pecado. Esdras chega animado para restabelecer o culto, preparou a vida dele para isso, estudou muito, praticou muito, e quando ele chega, os magistrados, os príncipes, até os levitas, alguns deles tinham casado com mulheres de outros povos, e isso era um pecado que Deus havia proibido. Deus havia dito que não podia acontecer. Quando ele escuta isso, a forma como ele reage me chama muita atenção. Verso 3. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Por que esse homem tem essa reação? Não é estranho isso, não é? Ele escuta que o povo está pecando, e ele tem essa reação. Essa é a reação de um homem cheio da palavra. Lembra do Salmo 119, 11? Escondi a tua palavra no meu coração, para quê? Para não pecar contra ti. Ele conhecia as Escrituras. E esse conhecimento dava intimidade a ele com Deus. Ele dava uma perspectiva correta da santidade de Deus. Por isso, ele não normaliza o pecado, ele não ameniza o sentimento que há no coração dele, devido a estar cheio da palavra de Deus. Olha para o pecado nesses termos. A notícia do pecado, para ele, é algo que o deixa atônito, que o faz rasgar as roupas, arrancar os cabelos e a barba. Já pensou? Imagina a envergadura espiritual, a santidade desse homem. E como que ele adquiriu isso? Porque o projeto de vida dele era aprender a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus para ensinar. À medida em que ele aprende a palavra, ele vai se tornando mais santo, ele vai conhecendo mais a Deus.
E essa é a reação que um santo homem de Deus, cheio da palavra, tem do pecado. E o curioso aqui, que não é o pecado dele, é o pecado do povo dele. Vamos ver como ele ora. Então, na hora do, verso 5, na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e os mantos já rasgados, me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse, o que ele diz? Meu Deus, estou confuso e envergonhado, para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu até aos céus, desde os dias de nossos pais até hoje. Estamos em grande culpa e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomínia, como hoje se vê. Vocês conseguem perceber aqui que Esdras, ele não se exclui, não é? Ele se inclui, é o povo dele. Você já viu às vezes um casal que estão em pecado, um acusando o outro, brigando, eles nem conseguem ver isso, que esse lá está em ruínas, e nem consegue levantar um clamor, de pedir perdão a Deus, porque o pecado já dominou. Não há essa aversão ao pecado, não há essa postura de terror para com o pecado. E aí, sempre na briga, né? A culpa é do outro, é o outro, eu vou tentar provar que eu sou o santo da história, porque é o outro, e aí fica nessa guerra sem fim. Esdras, ele olha para o seu povo, para o povo de Deus, e ele não se exclui, ele se inclui nisso, porque ele faz parte desse povo. Ele levanta um clamor diante de Deus por seu povo, e ele reconhece que tudo que o povo está sofrendo no cativeiro babilônico é algo justo. Esdras, mesmo sendo um homem tão santo como era, não consegue olhar para Deus e achar que o sofrimento que ele também fez parte era injusto. Porque ele conhecia o Deus da palavra e a sua santidade. Verso 8. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão, porque somos servos, porém, na nossa servidão, não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós a sua misericórdia, e achamos favor perante os reis da Pérsia, para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas, e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Ele está vendo um ato da graça de Deus, em permitir que eles estejam agora reconstruindo, restabelecendo o culto.
Não, Esdras não se vê como um camarada santo que está dando uma chance para a obra de Deus. Ele se vê como alguém que era merecedor de ser escravo, por causa dos pecados do povo, dos seus pais, e agora Deus se manifesta graciosamente, devido à sua misericórdia, dando um pouco de vida e o privilégio de poder fazer parte da obra de Deus. Como nós precisamos aprender isso. Como nós precisamos olhar para a obra de Deus e dizer assim, ei, eu não mereço isso. Não é que a gente tem que adular você para servir, não. Por favor, venha, sirva a Deus, ajude. Por favor, tenha compromisso com a obra de Deus. Não. É um privilégio. A graça de Deus chegou a nós. Poderíamos estar servindo ao diabo, escravos do pecado. E Deus graciosamente nos salvou e nos deu um maravilhoso privilégio de servi-lo na sua obra. Fazer parte daquilo que o Deus 3 vezes santo está fazendo no mundo. Esdras olhava para o que ele estava fazendo, não como um ato de sacrifício, né? Como nós gostamos de olhar. Esdras olhava para o que estava acontecendo e via a graça de Deus, dele poder estar fazendo aquilo. Ele disse, Senhor, a tua graça veio, a tua misericórdia, no meio dessa escravidão, legal o trocadilho de palavras, para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Então eles eram escravos da Babilônia, na servidão. Deus está dando um pouco de vida a eles. E que vida é essa? A graça de poder servir. Meus irmãos, que incrível. Ele diz, porque somos servos, porém, na nossa servidão, não nos desamparou nosso Deus. E agora Deus está dando essa grande benevolência a eles. Mas, quando ele chega lá, ele encontra esse pecado. E aí ele diz no verso 10, ele vai citar a transgressão que eles cometeram. Ele tinha a palavra no coração e na sua oração, ele vai lembrar das ordens de Deus. Verso 10 ao verso 12, ele diz, agora, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos, que ordenaste por intermédio dos teus servos, os profetas, dizendo, a terra em que entrais para a possuir é terra imunda pela imundícia dos seus povos, pelas abominações com que, na sua corrupção, a encheram de uma extremidade à outra. Por isso não dareis as vossas filhas a seus filhos, e suas filhas não tomareis para os vossos filhos, e jamais procurareis a paz e o bem desses povos, para que sejais fortes e comais o melhor da terra, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. E aqui na sua oração ele lembra das ordens de Deus. E cita exatamente a transgressão que o povo está cometendo. Verso 13. Depois de tudo o que nos tem sucedido, olha só, por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste este restante que escapou. Esse versículo aqui ele é muito marcante, porque a cristandade do século 21 não sabe nada sobre ele. Primeiro, é difícil as pessoas reconhecerem que estão sofrendo por causa dos seus pecados. E segundo, nunca elas reconhecem que estão sofrendo menos do que deveria. E Esdras reconhece isso. Por que será? E cá entre nós, Esdras era um santo, era um cara que estava cheio do Espírito, e não era ele que estava cometendo esse pecado. É até difícil de entender porque ele ora como ora.
como que ele olha para o sofrimento imputado no cativeiro babilônico dessa forma? Nós merecemos isso aqui e nós te agradecemos, porque o Senhor não nos castigou como nós deveríamos ser castigados. E é um homem santo orando. Sabe por que que Esdras tem essa percepção? Porque ele conhecia muito a palavra. À medida em que você conhece muito a palavra, você aprende a perceber a santidade de Deus e você começa a ver a sua pecaminosidade. Tem até alguns teólogos que olham para a vida de Paulo, né? Que Paulo vai dizendo assim, eu sou o menor dos apóstolos. Aí passa mais uns anos, e ele termina dizendo, dos pecadores eu sou o principal. Então, à medida em que ele vai aprendendo mais sobre Deus, ele vê o quanto Deus é santo e o quanto ele é pecador. É como você se aproxima de uma grande estátua. Quando você está longe, ela parece pequena. Quando você está perto dela, quem parece pequeno? Você. Que possamos aprender com Esdras. Porque às vezes estamos sofrendo por causa dos nossos pecados. E nunca reconhecemos, nem pedimos perdão, e nem agradecemos a Deus por Ele não já nos ter fulminados. Por Ele sempre nos castigar menos do que nós merecemos. Porque Ele é um Deus gracioso. Ele continua no verso 14. Tornaremos a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos com os povos destas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós, até de todo nos consumires, até não haver restante nem alguém que escape? Ah, Senhor, Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disto. Não tem inocente, Deus, aqui. Enquanto Esdras, verso 1 do capítulo 10, orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com um grande choro. Você quer saber o que é arrependimento? Está aqui, ó. O que é uma confissão de pecado? Está aqui. Hoje a maioria dos crentes, eles pecam todo dia o mesmo pecado. Toda semana. Alguns casais brigam toda semana. E não chegam para fazer uma oração assim. Não confessam desse jeito. A maioria de nós fica escondendo o coração orgulhoso lá dentro. Pedimos perdão ou fazemos uma oração de confissão porque é politicamente correto. Porque o crente faz esse processo aqui. Mas não há contrição. Não há esse rasgar do coração. Quando olhamos para esse homem orando, e olha que o pecado não era o dele. Você vê alguém rasgado diante do Senhor. Confessando. Alguém confuso e perdido, porque o pecado tomou conta do povo de Deus. Mas é essa forma que ele ora, que ele chora diante do Senhor. Quantos de nós não precisaríamos fazer uma oração assim? Por que você não vive a vida como um servo de Deus? Porque alguns estão vivendo com a vida amarrada pelo pecado. Não consegue. Parece que tem um negócio segurando, puxando. E vão sempre fracassando, fracassando e fracassando.
E o Senhor Jesus veio e morreu na cruz para nos libertar da escravidão do pecado. O pecado não é mais o nosso Senhor. Quando Ele vier e nos derrotar, é assim que nós vamos fazer. Nós vamos nos ajoelhar diante do Senhor, vamos clamar por seu perdão, vamos fazer confissão, e ali recomeçaremos. Esse é o padrão normal de um cristão. Mas o cristão do século 21, o padrão normal dele é peca, peca, peca e nunca se arrepende. Que tipo de arrependimento é esse que você pede perdão agora e amanhã você está fazendo a mesma coisa, pede perdão e depois está fazendo a mesma coisa? Esse arrependimento foi sincero? O que você está fazendo para não cair mais nisso? O quanto de esforço você está imprimindo para vencer esse pecado? É que você se acostumou. É que você perdeu o temor a Deus, a noção da santidade de Deus, e acha que você pode levar a vida assim. Por isso o cristianismo do nosso tempo, ele é tão pobre. Raros são os homens com a envergadura espiritual de Esdras. Raros são as pessoas que vivem um estilo de vida de servo. Raras são as pessoas que encaram a igreja e o serviço cristão como um grande privilégio da graça de Deus. E aí nós vamos vivendo assim, eu sou crente. E aí começa eu lá, como é que são as guerras? Como é que é os pecados? Eu tenho 10 anos de crente, sou o mesmo orgulhoso de 10 anos atrás. É o mesmo pecado que me dominava há 10 anos atrás. Como é isso? Então, do que Cristo nos libertou? Sou o mesmo crente descomprometido de há 10 anos atrás. Nunca me envolvi, nunca servi. Vou levando a vida sempre assim. Você precisa realmente, se você é um crente, hoje se arrepender. E se voltar para o Senhor. Ele prometeu que nos libertaria da escravidão do pecado. E mesmo numa situação dessa daqui, que as pessoas já tinham famílias constituídas, nesse casamento aqui, que Deus desagradou a Deus, ainda assim eles resolveram esse problema. Com muita dor e choro, mandaram as mulheres embora, para agradar a Deus. Imagina o tamanho da dor que foi isso aqui. E aí eu te pergunto, por que é mesmo que você não larga o seu pecado? O quanto você vai sofrer para deixar o seu pecado? Precisamos mergulhar e conhecer mais a palavra, praticar a palavra, para poder ensinar. A igreja do Senhor carece de discípulos de Jesus, capazes de fazer discípulos de Jesus. Porque com esse cristianismo, nós não vamos fazer discípulos de Jesus. Fazer discípulos de outra coisa. Mas de Jesus, que nos ensinou a tomar uma cruz, segui-lo, amar mais a Ele do que a vida. Estamos bem distantes disso. Que o Senhor, na sua graça, visite a nossa comunidade com arrependimento genuíno, nos dando um coração de servo. Amém? Vamos orar. Senhor, ajuda, Pai, cada um de nós a vencermos os malditos pecados que ainda nos atormentam, que ainda nos derrubam costumeiramente. Ajuda a tua igreja a buscar santidade, a honrar o Senhor. Enche, Deus, o teu povo do teu Santo Espírito. Arranca a frieza do nosso coração. Nos ajuda a ver a atuação do Senhor no dia a dia.
a termos experiências com o Senhor, daquilo que o Senhor está fazendo para tornar o teu nome conhecido. Nos ajuda, Deus, a olhar para o serviço como um ato da tua graça, e nos animar e nos alegrar, porque o Senhor nos permitiu te servir. Visita a tua igreja, Deus, com o teu Santo Espírito. Coloca no nosso coração o mesmo coração que havia em Esdras, que projetou a sua vida para aprender a tua lei, praticar e poder ensinar. Que era capaz de confessar os pecados, mesmo sendo pecado do seu povo, da forma como confessou. Nos ajuda, Senhor. Dependemos inteiramente de Ti. É no nome de Cristo, o nosso Salvador, a quem nós amamos, nós te oramos. Amém.